Meus amigos, hoje é um programa de arte, como eu falei lá no início. Estou recebendo aqui no estúdio o nosso amigo, ele é muito influente na área, é um dos bambambãs aí dessa coisa chamada arte plástica. Sandro Torres. Prazer estar aqui, Arthur. Satisfação reencontrá-lo, vê-lo bem e com o programa ainda em atividade, que a gente sabe que é um dos programas mais longevos. Você é uma das figuras mais importantes da comunicação, resistindo assim. Muito feliz de estar aqui. E a Vanessa Cruz? Pois é, a Vanessa, agora a gente está se aproximando do evento, a gente tenta fazer assim, separar frentes de trabalho. Então ela está em outra atividade, em outro compromisso. O evento que o Sandro se refere é a Fargo, Feira de Arte Goiás. Exatamente. Pode falar sobre ela? Vamos falar sobre a Fargo. Sim. Aliás, a gente Sétima edição. Sétima edição, olha só. Então já está criando aí uma história. Hoje a feira adquiriu uma relevância muito legal, assim, está muito destacada, sendo considerada aí pelos agentes do meio, né? Porque a gente circula muito no país inteiro. Sim. A terceira feira mais relevante do país. Não é em tamanho, evidente, porque não dá para se comparar com São Paulo e Rio, mas tem uma importância principalmente por ser fora do eixo e dá um enfoque na produção regional. Então a gente fica muito feliz de desenvolver esse trabalho. Quando eu digo regional é Goiás, DF, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas o local do evento é maravilhoso. Exatamente, é um dos locais mais curiosos e interessantes e fotogênicos da cidade, que é o Centro Cultural Oscar Niemeyer. A gente vai fazer pelo segundo ano no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, né? Mas, eu creio que é um lugar muito estratégico e acolhedor. Então as pessoas gostam muito, naturalmente, de ir a gente chama de SECOM, que é o Centro Cultural Oscar Niemeyer, né? Sim. E para ver arte, então, nem se fala. Eu acho que junta o pretexto, né? A fome com a vontade de comer, né? E, gente, só para salientar, lá no Oscar Niemeyer, como vai ser a feira de 14 a 18 de maio, as pessoas vão lá, curtem aquele grande espaço, que é maravilhoso, e visitam a feira. Exato, Arthur. E é importante salientar para quem ainda não conhece a feira que ela funciona, a gente reproduz mais ou menos aqueles modelos de sucesso que, como eu já disse aqui, de São Paulo, da SP Arte, da Arte Rio e de outras pelo mundo aí. Hoje é um dos principais sistemas de mercado que existe, que é a feira, que acaba transcendendo a questão de arte e se torna um local de encontro, de network, de entretenimento. Então as pessoas vão para ver uma galeria, mas acabam encontrando lá um parceiro de trabalho, acaba conhecendo um curador, vai se encontrar com os artistas, com os diretores de instituição. Então, quer dizer, a feira é composta de aproximadamente 30 espaços expositivos, galerias, escritórios, espaços independentes, espaços solo, institucionais. Então a gente tem alguns parceiros, o SESC é parceiro, o SEBRAE é parceiro. Então essa é uma iniciativa assim que eu creio que está dando uma movimentada nesses últimos anos, desde 2017 que a gente está com esse projeto e agora caminhando para tentar adquirir uma maturidade, né? Sandro Torres, você me desculpe que eu falei, ir lá no Oscar Niemeyer e aproveitar e visitar a feira. Mas pode ser o contrário também. Isso. Você vai lá visitar a feira, a Fargo, e circula no Oscar Niemeyer. Exatamente. Eu acho que o goiano já abraçou o Centro Cultural, né? Então já frequenta o cinema, os jovens já gostam de ir ali, o pôr do sol é um dos mais bonitos da cidade, né? Enfim, então como aparelho cultural tem o MAC, e é onde nós estamos, que é aquele prédio redondo que sobe pelas rampas, que algumas pessoas ainda não conhecem, não sabem como é que funciona, então é uma ótima oportunidade para visitar. O museu é um dos mais belos do país e leva a chancela do escritório do Oscar Niemeyer, né? Então, quer dizer, então naturalmente acaba se tornando uma grife da cidade. É um dos equipamentos culturais que o Brasil inteiro chama a atenção do Brasil inteiro, entendeu? Realmente, você falou uma coisa muito certa. Oscar Niemeyer é uma grife brasileira e internacional, né? Exatamente.
circula, quem não conhece, quem não se lembra. E aí, o respeito, a admiração, e o local é espetacular. Bom, vamos lá, de 14 a 18 de maio, lá no MAC, lá do Oscar Niemeyer, a 7ª Feira de Arte Goiás. Além dos expositores, que você falou, dos ambientes e tal, e de toda essa circulação, o que mais você poderia acrescentar? Olha, a feira ela tem uma característica também que a gente sempre investiu, que é de ser um espaço fomentador da produção cultural e do escoamento. Eu ia até perguntar Sim. sobre os novos colecionadores. Ah, sim, claro. Não é? A gente não pode ignorar esse movimento. Que a gente vem lá de trás, nos anos 80, que realmente foi o boom, né? Exatamente. De grandes mestres. Uma época pujante, Não é? então nós vivenciamos isso, né? Isso. Somos testemunhas desse momento que Goiás viveu, e depois de um hiato agora a gente percebe que existe um movimento muito curioso, assim, nesse sentido eu digo jovens, que são colecionadores na faixa entre 30 e 40 anos. Os filhos, né? Os filhos daqueles colecionadores mais tradicionais, mais conservadores, Sim. estão buscando possibilidade. E agora com mais informação, porque agora não é só para um diletantismo, não é só pelo belo. As pessoas estão buscando também, acreditando na arte como um investimento, como Sim. um ativo financeiro. Então, para diversificar negócios, né? E a feira existe para isso também, para trazer esse tipo de informação. E a gente faz, dentro da feira, nós temos algumas ações formativas, a gente chama de seminário, mas não é tão formal quanto um seminário de universidade. Mas a gente recebe alguns convidados, alguns agentes importantes do país inteiro, para palestras. Pessoas que são empreendedores culturais, são artistas, são curadores, críticos, jornalistas, que falam a respeito não somente de curadoria, de colecionismo, mas curadoria, sobre as narrativas que estão muito em evidência, tudo que está em consonância com o que está sendo Histórias produzido. curiosas rolam? Histórias curiosas certamente rolam. A gente sempre tem algum que tem uma língua um pouco mais solta e que vai contar alguma história de bastidor. E que você sabe que são muitas, né? Assim como na comunicação aqui você deve ter um baú cheio de memórias, nas artes também tem isso. Verdade. Né? Então, quem conhece de perto e vive com os artistas, alguns, né, dos mais importantes nacionais aí, certamente acaba colecionando muito dessas histórias aí. Ô Sandro, eu sou jornalista, colorista social, e na nossa roda gira muito assim, ó, tem muita fofoca. E nos meios culturais, das artes, tem muita fofoca. Olha, a gente pode chamar de fofoca, mas a gente pode chamar de atualização também, né? Né? Tem muita atualização. Sim. Então os grupos aqui não param. Então, quer dizer, a gente tem vários grupos que a gente participa e que, assim, olha, você viu que galeria que foi vendida para outra, você viu que o artista tal mudou de galeria, você viu que o curador fez isso, fez aquilo. Então, quer dizer, tem muita história curiosa mesmo, que às vezes são desse ambiente das artes, mas algumas explodem. Sim. Agora, recente mesmo, eu estava visitando a SP Arte, estava lá em São Paulo, e explodiu uma história que tinha uma Tarsila do Amaral falsa na feira. Vixe. Foi notícia nacional isso aí. Depois descobriu-se que não era falsa e que não valia os 16 milhões que estava pedindo, mas sim 26 milhões. Então esse tipo de notícia movimenta o Brasil todo e é muito rápido. E por incrível que pareça, a gente pensa, é imenso esse meio, mas a gente acaba conhecendo a turma. Né? Então a gente circula, acaba conhecendo os donos de galeria, os curadores, então acaba virando um grupo, né, que faz esse circuito nacional. Né? Bom, vocês viram que ele contou aqui uma historinha e que isso representa grana, gente, investimento. Olha só, antigamente, né, lá atrás, ajudava-se os artistas adquirindo as suas peças que foram valorizando e valorizando. Tem peças hoje caríssimas e que estão aí, ou nos museus, ou nas grandes residências, nos grandes escritórios, e valendo fortunas. É verdade. E tem muitos desses colecionadores que eles colecionam
como investimento, né? Sim, claro, e com muito conscientes, assim. Sim. Investir em arte é uma coisa semelhante a investir em bolsa de valores, por exemplo. Sim. Tem alguns perfis de investidores mais conservadores que vão já naquelas figuras que já são famosos, que já são reputados, que já são artistas que já são conhecidos, e outros já fazem suas apostas, assim, gastam menos para comprar, mas arriscando que pode ser que o artista não chegue no patamar desejado, né? Sim. Então tem esse tipo de coisa, assim. Eu recomendo sempre que se invista em arte, mas recomendo que faça isso com o auxílio de profissionais, né? E como eu disse mais uma vez e repito, a feira serve para isso também, para você conhecer as pessoas, circular, ver quem é que está em evidência, ver o ticket que a gente chama, que é os valores, o que está custando a sua obra. A gente falou de Poteiro aqui mais cedo, né? Que esse ano a gente está comemorando o centenário, do grande Antônio Poteiro. E né? por falar em Poteiro, já eu tenho uma novidade. Então, e eu acho que, pois é, e o Poteiro não para de surgir com novidades, porque foi uma figura tão extraordinária e que produziu tanto em profusão. E eu sei que você tem uns vídeos aí maravilhosos dele aí, algumas coisas raras, né? Então o Poteiro é uma dessas figuras, assim, que lá no começo vendia barato, mas que hoje tem um valor agregado imenso. É uma figura de nome nacional e que esse ano, comemorando o centenário, eu tenho certeza que uma série de ações, assim como nós da feira, da Fargo, vão homenagear esse grande artista. Queridíssimo. E lembrava muito Papai Noel. Eu brincava com ele. Como vai, meu querido Papai Noel? Isso mesmo. Bom, Sandro Torres das Artes, como eu falei, fica devendo a vinda da sua mulher, a Vanessa Cruz, que está trabalhando aí a Fargo, com ele, que começa dia 14 e vai até o dia 18, lá no MAC, do Oscar Niemeyer. Bom, Sandro, eu fico muito agradecido pela sua presença. Realmente, você sabe tudo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, e só reforçando que a feira é gratuita, entrada franca, sim. de 14 a 18 de maio, Sim. das 14 horas até as 21 horas. Então é só chegar e seguir direto para o museu e ser feliz, encontrar os amigos e ver arte, muita arte de qualidade. Quero agradecer a Daniele Flotter, que possibilitou a sua vinda aqui. Obrigado, Daniela. Ok. O programa Aplauso é isso aí, entretenimento com informação. E antes de fechar, Poteiro vive a grande expectativa dele de vida, ele pintando um de seus últimos quadros, uma peça que realmente ficou na história aqui da nossa arte em Goiás. Viva Poteiro! Borboleta é o seguinte, ela é difícil para nascer. Primeiro é um ovinho, depois um camurço, depois para sair desse camurço é a maior dificuldade. Então a gente também é isso, né? Uns nascem para uma coisa, outros nascem para outra. Cada um vem com a sua mensagem. Então pode morrer com 20 anos, outro com 50 anos, outro com 60. Então eu vou por 83 borboletas, entendeu? Aqui. Se eu viver esses 83 borboletas, ou passar, quer dizer que é sobra já. Porque eu penso assim, morrer pintando.